Salve pessoal do primeiro B e também da primeira etapa, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de matemática para vocês, correto pessoal? Então dando continuidade com o nosso estudo de funções, né? Agora a gente vai ver o que é o zero de uma função. Então ele fala aqui, ó, no gráfico f, no gráfico de f a seguir, esse gráfico aqui embaixo, x1, x2 e x3 são os zeros da função, certo? Então olha aqui, ó. No gráfico a gente nota que o gráfico toca aqui no eixo X nesse ponto X1, também volta a tocar no ponto X2 e também toca no ponto X3. Esses pontos aqui, eles vão ter imagem igual a quem? Igual a zero, né? Porque eles estão em cima do eixo X. Então eles têm imagem igual a zero. Nesse caso, a gente diz que esses pontos x1, x2 e x3, eles são os zeros da função, certo? Então, o zero da função vai ser sempre os pontos onde o gráfico vai tocar no eixo x. Onde o gráfico da função tocar no eixo x, esses pontos são chamados de zero da função, os zeros da função, beleza? Então, essa aí é a característica principal do zero da função no gráfico. Eles sempre tocam no eixo x. Os pontos que o gráfico toca no eixo x, esses pontos são os zeros da função. Beleza, pessoal? A gente vai dar uma parada aqui. Copiem essa parte que a gente vai agora falar sobre função injetora. Então a gente vai ver agora, pessoal, quando é que a função ela é injetora, certo? Quando é que a função é injetora? Uma função f de a em b é chamada injetora, também pode ser chamada de injetiva, quando elementos diferentes em A são transformados por f em elementos diferentes em B. Ou seja, f é injetora quando x1 diferente de x2 em A implica que f de x1 vai ser diferente de f de x2 em B. Ou seja, elementos diferentes em A têm imagens diferentes em B. Então, toda vez que elementos diferentes têm sempre imagens diferentes, a função é chamada de função o quê? Injetora. Falou, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Copiem essa parte aí que eu vou parar agora para a gente fazer um exemplo aí. Beleza, pessoal? Só um momento. Então aqui, pessoal, a gente vai ver como olhando através de um diagrama de flecha a gente pode saber se a função é ou não injetora. Observe as representações de funções por meio de diagrama de flecha. Olha, cara, esse aqui é o diagrama de uma função que é injetora. Olha lá, o que a gente percebe? Que todo o elemento de A, elementos diferentes de A, tem imagens diferentes em B. Olha, elementos diferentes de A têm imagens diferentes em B, certo? Não existem elementos de A com a mesma imagem em B. Então isso aqui é um diagrama de flecha de uma função injetora, certo? Já aqui uma função não injetora, olha, existe aqui elementos diferentes, olha, de A que tem a mesma imagem em B, olha. Elementos diferentes de A têm a mesma imagem em B. Quando isso acontece, ela não é injetora. Então, quando é que ela é injetora? Quando elementos diferentes de A têm sempre imagens diferentes, certo? E se elementos diferentes de A tiverem imagens iguais, não vai ser injetora. Beleza, pessoal? É ou não é um negócio divertido? Então copiem mais esse exemplo aí. A gente vai dar mais uma parada e ver um outro exemplo. Falou? Vamos lá, pessoal. Geometricamente, qualquer reta perpendicular ao eixo OY, ao eixo Y, deve intersectar o gráfico de uma função injetora em no máximo um ponto, certo? Então olha aqui, olha, eu tenho esse gráfico aqui, exemplo, né? Esse gráfico aqui no eixo x, y, esse gráfico dessa linha aqui, que é o gráfico de uma função. Quando a gente traça paralelas ao eixo y, né? Perpendiculares ao eixo y, paralelas ao eixo x, na verdade, né? Que é o eixo x, não pode esquecer. O que acontece? A gente está notando que elas só tocam em um ponto. Olha, essa paralela só tocou aqui nesse ponto, essa outra paralela só tocou aqui nesse ponto. Isso quer dizer o quê? Que elementos do x têm apenas uma imagem em y. Cada elemento de x tem imagens diferentes. Elementos diferentes têm imagens diferentes, né? Então isso aqui é uma função
essa aqui é uma função injetora. Certo? Essa aqui é a injetora porque quando a gente traçou as paralelas, elas só tocaram o gráfico em um ponto, né? Perpendiculares aqui ao eixo Y, paralelas ao eixo X, só tocaram o gráfico em um ponto. Isso quer dizer que elementos diferentes de X têm sempre imagens diferentes em Y. Então ela é uma função injetora. Já esse outro gráfico aqui, ó, essa curva aqui, ó, quando a gente traça as paralelas aqui perpendiculares ao eixo Y, paralelas ao eixo X, elas estão tocando em mais de um ponto gráfico, certo? Então essa daqui não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque está tendo elementos diferentes do X com a mesma imagem, né, no Y. Então quando tem elementos diferentes com imagens iguais, ela não é injetora. Então a gente traça as paralelas aqui, tocar em mais de um ponto do gráfico, né, ela não vai ser injetora. Se a gente traçar as paralelas e tocar em só um ponto do gráfico, ela é injetora, certo? Beleza, pessoal? Então é assim que a gente analisa graficamente quando uma função é ou não injetora. Falou, pessoal? Na próxima aula a gente vai continuar fazendo agora na próxima sobre função sobrejetora. Beleza? Copiem esse conteúdo de hoje. Não esqueçam de deixar o nome de vocês aqui no comentário com a turma. E também não esqueçam a nossa tarefa, hein, pessoal? Tá chegando o dia sexta-feira já para entregar, dia 6. Então até lá estou aguardando o pessoal que ainda não entregou as tarefas de matemática do segundo bimestre. Falou, fiquem com Deus. Até a próxima. Se cuidem.